Olá, meu nome é Maurício Vaz, professor da URGS, e hoje iremos falar sobre macroeconomia de Kalecki, mais especificamente sobre o determinante da distribuição funcional da renda. Esse é nosso último vídeo sobre a macroeconomia de Kalecki, então nós vimos até agora 4 vídeos. Os aspectos introdutórios, comparações com a teoria clássica, neoclássica e keynesiana, as principais diferenças e semelhanças entre elas. Depois vimos a importância do investimento para a dinâmica econômica. Vimos também quais são os determinantes para o investimento no segundo vídeo. No terceiro vídeo concluímos na verdade no segundo vídeo que o principal determinante é a taxa de lucro. Aí no terceiro vídeo investigamos quais são os determinantes para a taxa de lucro. E no quarto vídeo vimos qual o impacto do investimento para a dinâmica cíclica na economia capitalista e também a adição da abertura da economia e do governo, como eles impactaram na economia. Por fim, então, resta essa aula de hoje, esse vídeo de hoje, em que falaremos sobre os determinantes da distribuição funcional de renda. Antes de falar um pouco mais sobre a questão da distribuição de renda na perspectiva de Kalecki, é importante fazer a distinção entre distribuição funcional de renda e distribuição pessoal de renda. Distribuição funcional, que é o que a gente vai ver aqui, ele faz uma comparação na participação dos salários na renda total da economia, comparativamente com a participação no lucro. Então, a distribuição funcional da renda é essa. A distribuição pessoal não faz uma comparação entre salários e lucros, mas sim compara o quanto que determinada parcela tem uma de posse no total da renda da economia. Então, por exemplo, 1% da renda de um país recebem 20% da renda e assim por diante. Então, a gente não vai estar falando aqui da distribuição pessoal, mas sim da distribuição funcional de renda. Aqui agora tem uma frase que é bem famosa de Kalecki, e é importante introduzir esse termo que a gente já falou em aulas passadas, com os pressupostos e conclusões adotadas a partir do modelo de Kalecki, mas vamos retomá-las aqui. No vídeo sobre determinação do lucro, nós vimos que ele é equivalente ao gasto dos capitalistas, tanto em consumo quanto em investimento. E também vimos que um pressuposto da macroeconomia de Kalecki é que os trabalhadores gastam toda a sua renda. Então, daí dessas duas combinações que vem essa famosa frase que eu havia comentado. Os trabalhadores gastam o que ganham e os capitalistas ganham o que gastam. Vejam bem, né? Como os trabalhadores eles não têm alternativa de renda a não ser gastar, porque já que sua renda é baixa, né? E já os capitalistas não. Quanto mais eles gastarem, seja em consumo, seja em investimento, maior será o lucro, portanto, maior será o seu ganho. É uma frase bem famosa e agora, com a partir desses vídeos, dessas aulas que nós tratamos, ela faz mais sentido, né? Bom, agora vamos ver exatamente como que se determina a distribuição de renda na partir de Kalecki. Então, para começar essa distribuição de renda, é fundamental entender a dinâmica de formação de preços. A primeira hipótese já é bem distinta do que nós vimos na teoria clássica, porque a economia ela vai operar em uma situação próxima de monopólio, pode ser mais ou menos concentrada, mas haverá algum grau de monopólio, seja um monopólio clássico, ou um oligopólio, ou uma concorrência monopolista. Então vocês veem na aulas de microeconomia como se define cada uma delas, mas a grosso modo cada uma delas, a depender, por exemplo, do nível de concentração, do grau de inovação, entre outros fatores que nós vamos comentar aqui também, há uma determinação do nível de monopolização, do grau de monopolização dessa economia. Então, quanto maior o grau de monopolização dessa economia, maior a capacidade de colocação de markup, que é esse segundo ponto. Então, o preço vai ser determinado com uma margem sobre os custos de produção. Então, e essa margem vai ser o markup. Então, quanto que as empresas conseguem adicionar sobre os custos de produção na hora de vender os seus produtos. Então, vamos agora falar como é determinado esse grau de monopólio esquematicamente. Então, a relação entre o preço cobrado pela empresa ao vender os seus produtos
e seus custos, aqui ele faz uma distinção entre apenas os custos diretos. Então, o preço cobrado pela empresa e os custos diretos é o que nós vamos definir como grau de monopólio. Então, os custos diretos seriam a matéria-prima, o trabalhador, e não leva em conta, nesse cálculo, os custos indiretos, que eles não conseguem ser apropriados exatamente para a empresa. Normalmente ele vai ser algo dado ou para o governo ou por outras dinâmicas externas à empresa. Então, o grau de monopólio é determinado pelo preço sobre o custo direto. Quanto maior é a diferença entre o preço e o custo direto, maior será o grau de monopólio. Vamos falar então aqui dos principais fatores que Kaleck entende como graus de monopólio. Então, o primeiro seria o grau de concentração da economia. Economias muito concentradas, onde há pouca concorrência de oferta, cada ofertador, cada empresa, ele vai conseguir colocar um preço mais alto do que seria em um mercado onde há um número muito grande de empresas. Então, a concorrência é maior entre elas, o preço tende a baixar. Aqui, como é observado já isso na época dos anos 20, 1930, havia um amplo grau de concentração nas atividades econômicas, seja na indústria, comércio, já no sistema financeiro foi muito mais agora após 1990, a concentração do sistema financeiro, mas já tinha também um certo nível importante de concentração também lá. Então, o primeiro aspecto, quanto maior a concentração na economia, maior o grau de monopólio. Um segundo aspecto que é interessante observar, que ele já analisando isso na década de 30, o desenvolvimento da publicidade. Então, quanto maior a publicidade, maior a capacidade das empresas conseguirem agregar valor intangível para os seus produtos. Consequentemente, eles conseguem elevar o preço sem que isso implique em aumento dos custos. Então, é importante essa concepção. E publicidade, ele fala aqui mais publicidade, mas pensando na economia contemporânea, também é importante colocar assim, a par da publicidade também a questão da inovação, da diferenciação. Então, não necessariamente é só concentração, mas uma inovação também que consiga diferir o produto em relação aos demais, também é muito importante para o grau de monopólio. Um terceiro aspecto é a relação dos custos indiretos sobre os diretos. Como o grau de monopólio ele só faz uma comparação entre preço e custo direto, quanto maior for o custo indireto, que esse custo indireto ele também tem que ser apropriado nos preços, maior também será o grau de monopólio. E por fim, agora tem um efeito contrário, poder dos sindicatos, ou também regras trabalhistas, né? Em economias cujo movimento sindical é mais forte, os trabalhadores eles vão conseguir disputar salários mais altos. Como o salário é um importante custo direto, consequentemente há um certo limite para aumentar os preços, então a tendência do grau de monopólio é ser reduzida. A diferença, portanto, entre o custo direto e o preço será menos elevada. Então vimos que o grau de monopólio depende do preço e dos custos diretos. Então vamos falar um pouco mais sobre cada um deles. O preço vai ser determinado pelos custos diretos e pelos preços praticados pelos concorrentes no mesmo mercado. Então aqui nós temos dois parâmetros que vão analisar quanto que o preço pode diferenciar em relação ao custo direto e aos demais preços do mercado. Então, aqui nós já adiantamos, quanto maior é aqueles 3 pontos na verdade, né, e quanto menor for o poder dos sindicatos, maior tende a ser o M, ou seja, quanto mais se diferenciar em relação ao custo direto. E o mesmo vale aqui em relação ao preço dos concorrentes, só que aqui esse grau de monopólio dos preços concorrentes aí estaria principalmente relacionado à questão da publicidade e outras inovações. Ou seja, o quanto que determinada empresa consegue diferenciar dos demais concorrentes para poder colocar um preço mais alto do que está no mercado. O outro aspecto, então, são os custos diretos.
Então, se os preços estão relacionados a aspectos do grau de monopólio, agora vamos falar então os determinantes para os custos diretos. Os custos diretos são simplesmente, como já adiantamos, os salários, representado por W, e pelos gastos com matérias-primas. A gente vai fazer aqui uma simplificação algébrica que depois vai ser bem útil para a gente posteriormente. Então, aqui nós chamamos aqui o custo de matéria-prima, que vai ser igual aos salários mais a matéria-prima. A gente pode fazer uma simplificação chamando a letra aqui de J como sendo a relação entre matérias-primas e salário. Então, para uma conclusão posterior importante, Alex chegou a essa última equação, mas vamos ver o passo a passo que foi feito então. Para chegar aqui, ele multiplicou o salário pelos dois lados da equação. Os custos diretos vezes salário é igual ao salário, que multiplica salário, mas aqui eu vou chamar a matéria-prima de MP, para simplificar, mais matéria-prima. Bom, agora eu vou passar o salário que está multiplicando, eu vou passar ele dividindo. Então, nós temos que os custos diretos serão iguais ao salário, multiplica salário mais matéria-prima, dividindo agora tudo pelos salários. Isso aqui eu posso simplificar mais uma vez. Aqui vou retomar agora na outra linha. Então, retomando aqui. Aqui eu vou simplificar então mais uma vez como custo direto igual ao salário, que multiplica 1 mais matéria-prima sobre salário. Agora, por fim, então, nós conseguimos chegar nessa equação acima, que ficaria custo direto é igual a salário, que multiplica 1 mais matéria-prima sobre salário. Sendo então que matéria-prima sobre salário, nós estamos chamando isso aqui de J. Ou seja, voltamos a essa equação aqui, que é a equação que precisamos saber neste momento. E o custo direto, então, ele vai poder ser chamado como salário, que multiplica 1 mais J, que é a relação entre matéria-prima e salário. Nós falamos antes sobre o que determina, de acordo com as condições de mercado, o preço. Mas de uma maneira objetiva, o cálculo do preço ele vai ser dado pelo custo direto, que a empresa tem que incorporar. A empresa também tem que incorporar os custos indiretos e também esse lucro que ela vai almejar. Então, aqui nós temos 3 fatores que vão incorporar o preço. Também temos que lembrar aqui, como falamos anteriormente, que o grau de monopólio, representado aqui pelo K, vai ser igual aos preços sobre os custos diretos. Então, agora vamos substituir os preços na equação anterior e vamos chegar a uma outra definição de grau de monopólio. Essa aqui é a nossa equação final aqui, mas a gente vai fazer um passo a passo. Então, o grau de monopólio menos 1 é igual aos custos indiretos mais lucros mais custos diretos. Então, mais uma vez, vamos fazer esse passo a passo aqui. Então, eu tenho que
o meu grau de monopólio é igual a custo direto mais custo indireto mais lucro sobre custo direto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar em evidência. Então, capital é igual a custo direto sobre custo direto mais custo indireto mais lucro sobre custo direto. Então, eu vou cortar aqui, vou cortar aqui. Então, nós teremos 1. Aí, passando esse 1 para lá, eu tenho que o grau de monopólio menos 1 é igual a custo indireto mais lucro sobre custo direto, que é essa equação aqui. Certo? Então, temos uma outra equação. Nós encontramos essa próxima relação que depois a gente vai combinar para chegar a algumas conclusões bastante importantes. Então, tem alguns passos algébricos aqui, que são algumas relações que são simplificadas, né? Não se muda o sentido original, mas apenas uma mudança de posições aqui que vai fazer bastante sentido mais para frente. Bom, um terceiro aspecto agora é encontrar o valor agregado nessa economia. Então, para isso, vamos fazer alguns rearranjamentos do que nós encontramos da equação anterior. Então, eu já tinha os lucros mais custos indiretos no numerador. O que eu fiz? Eu passei, então, o custo diretos que estavam dividindo, eu passei multiplicando por K menos 1. Então, aqui eu repito, lucros mais custos indiretos. Agora eu vou enxergar, eu vou apropriar do que eu observei anteriormente no custo diretos, que o custo diretos é igual a salário, que multiplica a relação inversa entre custos diretos e salário, mais 1, e multiplica agora o que já tem aqui então, o K menos 1. Então, nós temos aqui uma nova equação que vai também auxiliar. Lucros mais custos diretos vão ser igual, então, aos custos diretos. Isso aqui é o equivalente a custo direto. E multiplica K menos 1, que nós encontramos agora há pouco. Vamos dar prosseguimento mais uma vez. Ainda aqui sobre o valor agregado. O valor adicionado numa etapa de produção, ele vai corresponder ao preço que foi efetivamente vendido, menos os custos de matérias-primas utilizados por essa produção. Então, a empresa compra matéria-prima, ela incorpora trabalho, esse trabalho ele vai estar gerando, agregando valor, em termos marxistas, está gerando mais-valia, está gerando processo de valor ao produto, e isso vai ser, então, o que ele vai ser vendido, né? Menos o que ele, de fato, a matéria-prima empregada. Aí nós encontramos essa seguinte relação, que o valor agregado vai ser a soma do salário com o salário multiplicando J mais 1 vezes K menos 1. Lembrando que aqui nós tínhamos essa definição de custo direto. Então vamos explicar aqui, mais uma vez, um passo a passo para chegarmos a essa equação final aqui. Bom, nós temos que então o valor agregado é igual ao preço menos o custo da matéria-prima. Então agora vamos ampliar essa equação, pegando aqui já o valor agregado é igual preço. O que é preço? É custo direto mais custo indireto
mais lucro. Agora vamos... menos a matéria-prima. Agora vamos então ampliar essa equação. Eu tenho que, como acabamos de ver, o custo indireto mais o lucro, ele vai ser determinado exatamente por essa equação que acabamos de ver. Então, isso aqui é custo indireto mais lucro, certo? Para relembrar, está aqui, ó, lucros mais custo indireto é igual a essa relação. Bom, já o custo direto, ele é dado pelo salário mais a matéria-prima, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou cortar matéria-prima que está somando com a matéria-prima que está subtraindo e eu vou chegar, então, nessa equação final. Então, o salário eu mantenho, o salário está aqui, mais custo indireto mais lucro, que é representado por essa relação entre salário, que multiplica a relação inversa matéria-prima mais 1, que multiplica grau de monopólio menos 1. Certo? Então, fazemos esses poucos passos para chegar nessa equação. Agora, eu vou conseguir analisar a participação do salário no valor agregado. Então, o que é essa participação do salário no agregado? É a participação do salário na renda da economia. Porque a renda da economia é um valor agregado, assim como é o PIB, certo? Então, eu vou poder ver o principal objetivo do vídeo de hoje, que é a distribuição funcional da renda. Então, como vai ser dada essa distribuição funcional da renda? Ela é dada pelo salário. A distribuição na perspectiva a gente vai ver do salário, certo? Do salário dividido pela renda da economia, pelo valor agregado que acabamos de ver. Nós podemos também fazer um rearranjo aqui rápido, né? Nós podemos isolar o W, então fica a relação entre o salário e a renda agregada vai ser igual a salário. Aqui eu vou isolar o salário, vai multiplicar 1 mais a relação anterior, J mais 1, que multiplica K menos 1. Aí eu vou cortar os dois Ws e chego então nessa relação final aqui. Bom, aí o que eu tenho então? Que o grau de participação do salário em termos de valor, no valor agregado total da economia, ou seja, a parcela do salário na distribuição funcional da renda, ela vai ser dada pela relação 1 sobre 1 mais a participação da matéria-prima entre os salários, que multiplica o grau de monopólio. Então, o que eu consigo ver a partir dessa equação? Quanto maior for a relação entre matéria-prima e salário, menor vai ser a participação do salário na renda total e quanto maior for o grau de monopólio, também menor será a participação do salário na renda. Vou colocar aqui uma flechinha para baixo também. Então, todas as equações que nós desenvolvemos na aula de hoje, ela permite encontrar essas duas importantes relações. Então, eu posso definir que a parcela na renda é uma função decrescente do grau de monopólio e das relações entre matérias-primas e salário. Então, quanto maior a relação, quanto menor a relação entre matéria-prima e salário, maior pode ser a participação do salário na renda, e o mesmo vale para o grau de monopólio. Quanto menor o grau de monopólio, maior a parcela do salário na renda. De outra forma, quanto maior for
a participação do salário, menor a participação de lucro. Ou, no caso, quanto menor a participação do salário, maior será a parcela do lucro, né? A soma da parcela do lucro mais a parcela do salário é 1. Então, é exatamente o valor agregado total da economia. Então, por exemplo, se o governo tiver como desejo aumentar a participação do salário na economia, na renda, uma forma de atuar é incentivando os sindicatos ou leis trabalhistas. Isso tende a afetar duplamente a participação do salário. Ele afeta tanto o J, reduzindo, porque quanto maior o salário, mais dificilmente vai ser a diferença entre matérias-primas e salário. Lembre-se que a questão do preço, né? O preço ele é dado por essa relação entre o quanto consegue distinguir entre os demais atores do mercado. Então, isso tem um certo limite e quanto ele consegue colocar a mais em relação aos custos diretos, né? Mas ele não tem não é ilimitado quanto que ele consegue aumentar o preço em relação aos custos diretos. Então, dado um determinado preço que ele consegue colocar de margem de lucro, se aumenta o nível de salários, dado o custo direto decorrente da matéria-prima, maior será a parcela da renda. Por outro lado, como nós vimos também, a presença de sindicatos e leis trabalhistas é um fator também para a redução do grau de monopólio. Ou seja, essa atuação do governo, ela vai atuar duplamente, seja reduzindo o J, seja reduzindo o K, que é o grau de monopólio. Então, retomando o que nós vimos ao longo das últimas aulas, nós temos que, ao contrário da teoria clássica, a renda é função da demanda e não da oferta, ou seja, aqui não vale a lei de Sé. Por sua vez, a da demanda em uma economia fechada e sem governo é determinada pelo consumo e pelo investimento. O consumo, como depende basicamente da renda, ele é mais estável. Já o investimento, ele é mais instável. Por que ele é mais estável? De acordo com os seus determinantes. Quais não são determinantes? Nem poupança e nem taxa de juros, ao contrário também de novo, teoria clássica, determinam o investimento. O investimento, portanto, ele vai ser determinado pela variação dos lucros de forma positiva. Quanto maior os lucros, maior o investimento. Pela poupança interna, também positiva. E a acumulação de lucros já tem um efeito negativo. Bom, a poupança interna, que é importante lembrar, a poupança interna das firmas, aquela poupança interna acumulada ao longo dos anos. Ou seja, é uma variável estoque, não o fluxo de renda corrente, de poupança corrente. Essa poupança interna depende basicamente dos lucros. Já a acumulação de estoques depende do investimento. Portanto, como nós concluímos, o determinante para o investimento é o lucro. O outro aspecto que vimos no vídeo passado é o duplo papel do investimento na economia, e ele é o principal causador dos ciclos econômicos. Isso porque investimento no curto prazo ele é principalmente demanda e no longo prazo ele é oferta. Então, nesse processo em que se demanda bens de capital, que é investimento, e que ele está pronto para uso, há um ciclo econômico que nós discutimos e é um ciclo muito importante no vídeo passado. Ainda a questão que é a balança comercial e os déficits orçamentários, isso aqui é uma observação importante, eles impulsionam da mesma forma o nível de renda. Isso aqui principalmente essa questão do déficit orçamentário também diverge bastante da teoria clássica. Por quê? Se o governo está tendo déficit, significa que o setor privado está tendo superávit. Portanto, a renda está sendo elevada. É a mesma lógica que acontece com o comércio internacional. Se nós exportamos mais do que vendemos, importamos, desculpa, significa que nós estamos tendo mais demanda do setor externo do que demanda interna decorrente das importações. Por fim, a distribuição funcional da renda, ou seja, a participação do salário no valor agregado, é determinada pelo grau de monopólio e pela participação da relação entre matéria-primas e salário. Quanto maior essas duas variáveis forem,
menor será a participação do salário na economia. Então aqui nós repetimos os referenciais utilizados ao longo dos vídeos. Adicionamos o capítulo 4, mais especificamente o apêndice do Manual da USP, que ele também serve como um complemento interessante e resume diversos aspectos que tratamos aqui ao longo dessas aulas. Obrigado mais uma vez por terem assistido o vídeo até o final. No vídeo de hoje, então, concluímos a macroeconomia de Kalecki. Nos próximos vídeos falaremos sobre a teoria keynesiana, especificando mais aspectos voltados para a nossa dinâmica em sala de aula. Assim como fizemos com Kalecki, faremos algumas comparações com a teoria clássica, falaremos sobre os principais pressupostos e suas críticas a partir do modelo keynesiano, falaremos sobre a importância da moeda para essa teoria, os determinantes para o investimento, para o consumo e a importância das políticas econômicas keynesianas. Então, espero vocês até os próximos vídeos.